Amém. Muito obrigado pela leitura, então, de Efésios capítulo 3, né? Aqui a gente dividiu ele em três partes e a gente vai conversar sobre essas questões. A primeira parte deles está falando ali, Paulo, o apóstolo dos gentios. Então, Paulo vai interromper aquele raciocínio doutrinário e vai fazer uma pausa pastoral para começar agora a falar sobre a natureza da igreja e sobre o amor de Cristo. Então, ele começa aqui falando, né, os primeiros aí versículos, sobre os primeiros 13 versículos, vai falar sobre essa questão desse mistério revelado, né? Uma coisa que ele está exultante ali, a gente vai perceber, né? Como ele coloca isso para as pessoas desse ministério que ele recebeu aí de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Por quê? Porque ele era o prisioneiro de Cristo, é o prisioneiro de Cristo que vai trabalhar de certa maneira, né, nessa questão dessa, abre aspas, prisão, que é na verdade o ministério dele, que ele recebeu por revelação divina, e vai compreender esse ministério que esteve oculto nas gerações passadas e vai se doar para ele. Então ele vai demonstrar aqui para o pessoal lá da igreja de Éfeso, né, vai falar para eles aqui que ele na verdade estava agora sendo direcionado para essa parcela particular, né, para essa parcela específica que não eram mais os judeus só, mas agora também os gentios. E aqui, né, estamos nós. Essa é a verdade que Paulo, na verdade, plantou lá atrás, né, direcionado por Deus, e que agora a gente está colhendo esses frutos, de que nós somos agora co-herdeiros e membros do mesmo corpo, participando da promessa de Cristo em Jesus, né, por meio do Evangelho. Então, olha só que interessante. E ele vai dizer o seguinte, que o propósito da igreja unida com essas diferenças dos judeus naquela época e dos gregos, ela vai ser, na verdade, a manifestação, a existência da igreja para que Deus manifeste na sua multiforme sabedoria, até mesmo, né, não só para o mundo, mas para as próprias autoridades celestiais que ele vai dizer para a gente aqui. Aí depois, continuando aqui na questão dos versículos 14 em diante, ele vai demonstrar aqui que ele se põe de joelhos. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai. Por que Paulo fala isso, né? Se a gente costuma orar, né, e a gente se joelha, isso não é tão natural. Olha, se você for pensar bem, lá nas sinagogas e tal, né, o pessoal costumava orar de pé. E eu fui buscar aqui um texto para a gente poder ver aqui, ó, quando tem aquela parábola do publicano e do fariseu, tá lá no livro de Lucas 18, deixa eu só abrir aqui para a irmã Helena entrar. Lucas 18, lá no versículo 10 e 11, olha lá. 2 homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, te agradeço e tal, e foi falando um monte de coisa. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batia no peito e dizia, Deus, tem misericórdia de mim que eu sou pecador. Então olha só essa dicotomia em que aí o fariseu, né, querendo se mostrar e tal, e era o costume nas sinagogas antes, de orar de pé. Já a questão do publicano, né, que era muito pecador e tal, ele nem olhava para o céu. Então, quer dizer, ele já estava numa a tez dele estava baixa, como se ele estivesse aí, né, também ajoelhado. E Paulo vai falar isso. Paulo vai falar o seguinte: eu me ponho de joelhos por vocês. Depois dele ter falado esse amor pelo ministério que Deus revelou para ele, né, essa graça que Deus deu a ele de expandir o evangelho para toda a criatura. E aí, no caso, a gente trabalha isso com relação aos judeus. Depois nós vamos ver como isso é interessante para nós hoje. E ele vai orar, pedir 4 coisas aí fundamentais para esse pessoal. Pede para eles e para nós, né? Para os efésios e para os curitibanos, ou para os cristãos de hoje, né? Onde quer que você esteja, os portugueses, né? Irmã Maria Auxiliadora, e assim por diante. Fortalecimento interior, que a gente seja fortalecido com o poder do Espírito, né, dentro de nós. Também que nós sejamos aqui a habitação de Cristo, que Cristo habite nos nossos corações mediante a fé. Que nós estejamos enraizados e alicerçados em amor, tanto os Efésios como nós agora, e que a gente possa compreender, então, como a irmã Elaine falou, como é que é, irmã Elaine? A largura, o comprimento, a altura, a profundidade do amor de Cristo que excede todo entendimento, né? E aí, no final, Paulo vai acabar aí a questão da doxologia, que é uma saudação final, falando, né, uma das mais conhecidas passagens da Bíblia. Tem até uma música que é do pastor Antônio Cirilo, que a música toda ele fica falando: Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então essa passagem de Efésios 3:20, se você tem dificuldade de fazê-la, depois eu vou colocar lá o link
do YouTube, né? Para você poder aí cantar também e aprender e ver que legal, porque é uma música bem tranquila, daí ela tem alguns momentos que ela aumenta e tal, você vai sentindo tudo isso, vai sentindo o poder de Deus agindo. Realmente foi bem inspirado ali aquela música. Mas o que acontece? Veja só, quando ele fala aquele que é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos, segundo segundo o seu poder que opera em nós, o que Paulo está dizendo aqui? Paulo, na verdade, está trabalhando com o que a gente chama de superlativos. Então, vamos pensar o seguinte, temos aqui um copo de café, certo? Vou até tirar aqui, é o café que eu tomo aqui. Até não sei se vocês sabem, mas a forma que eu tomo café aqui, eu tenho até um porta-copo aqui, não sei se você já viu, diferente, olha. Porque isso aqui, na verdade, quando o café está quente, isso aqui evita de eu ficar, né, de ficar ali na superfície fria, dá um problema com aqui, principalmente aqui na mesa que é vidro, e também a questão de que ele não caia, ó, fica bem redondinho. Mas de qualquer maneira, vamos voltar para o exemplo aqui que é melhor. Então, digamos aqui, esse copo está cheio de água. O que acontece quando existe essa questão de que Paulo que fala que é muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos? Pensa o seguinte, que você coloca a água até o topo desse copo, mas muito mais que isso, imagine que você possa deixar ele transbordando em excesso. Agora, imagine que isso aqui ainda possa ser muito mais, infinitamente mais do que o próprio transbordado, que o próprio excesso. Então, ele está salientando isso que Deus pode fazer nesse contexto de que naquela época essa união entre judeus e gentios era uma coisa bem complicada, tipo como eu já falei para vocês, que era água e azeite, que não se misturavam, entende? Eram coisas diferentes. Então, quando Paulo começa a fazer isso, ele está demonstrando assim para a gente, que Deus, a capacidade de Deus não está limitada pela nossa imaginação, pelas nossas petições. Se a gente pode pensar algo, o mais extraordinário possível que você possa pensar, Deus pode superar isso. Então olha só que interessante, né? E Paulo fala o seguinte, que o canal desse poder, ele opera em nós, não é um poder que está distante ou externo, ou de repente alguma energia, né? Que você, eu tenho que buscar essa energia lá no topo do Himalaia, por exemplo, né? Mas ela é uma energia ativa na vida do crente, ela está disponível para você exatamente nesse momento. Então, olha só que interessante. E esse versículo, a par da questão histórica que eu já expliquei para vocês, que era justamente essa impossibilidade que havia, né, de ter essa união entre judeus e gentios, que Paulo está falando aqui, fala do ministério dele que veio para isso, e ele tem uma convicção tamanha que ele defende isso a unhas e dentes, com a própria vida, inclusive, como você já pode, né, das nossas leituras, você já tem acompanhado isso também, mas isso também vai demonstrar para nós aqui que esse versículo é um combustível para a oração coletiva. Se Deus pode fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos, a oração ela não deve só ser uma lista de desejos tímidos, que a gente vai, né? Não sei orar, não sei como é que eu falo. Não, tem que ser um clamor de transformação profunda, não só na nossa vida, mas na vida da própria sociedade, gente. Veja só, incentivar a igreja, a gente está orando aqui como nós estamos aqui buscando a Deus para causas que muitas vezes parecem perdidas, e eu sei que você deve ter as suas causas difíceis, as suas causas complicadas. Daqui a pouco a gente vai ter esse momento para a gente intervir, né? E orar também por essas questões de reconciliações impossíveis, familiares, por exemplo, conversões de pessoas que são bem resistentes, como eu tenho também essa vivência. Então, essa impossibilidade, ela deveria cair por terra quando a gente lê esse versículo. E a gente entender que a mudança na sociedade que a gente deseja, não é só na bondade, né, do ser humano, que a gente, não, eu quero ser bom para as pessoas, não, mas de uma forma de agir e de estimular as pessoas a agir para que a gente tenha um mundo melhor, sem brigas, sem violências, um pouco mais do céu aqui para nós já, entendeu? Uma antecipação do céu. Eu quero dizer para você o seguinte, eu não sou uma pessoa idealista, né, a ponto de acreditar que, nossa, agora a gente vai trazer o céu para cá. Não, mas a gente pode trazer um vislumbre desse céu para cá, entendeu? E aí, conforme a gente faz isso, faz através da oração. Eu não sei se você viu o vídeo que foi postado ali no grupo do WhatsApp, mas aquele vídeo, por mais simples que seja, até às vezes, né, o pessoal fala, não, mas é até um pouquinho meio forçado isso, né? Mas olha só que interessante. Se nós começássemos o nosso dia desejando fazer uma atitude benéfica para alguém, gratuita, quanta transformação na sociedade a gente ia ter, e a gente ia replicar isso, porque você viu ali pelo vídeo que uma ação boa, ela impacta outra pessoa, independente se ela é pobre, rica, alta, baixa,
sei lá, o que cor que seja, né? Mas ela se dispõe também porque a gente planta essa semente no coração das pessoas. E Paulo, com essa semente que ele tinha, que germinou, virou árvore, né? Dentro dele, que ele tinha todo esse poder, e você pode depois reler novamente nesses 12 versículos, 13 versículos que ele fala ali, da questão de que ele é o apóstolo dos gentios, ele foi ministro, reconhecido pelo dom da graça de Deus, concedida a ele pela operação do seu poder. Então, você também pode ser um Paulo, é isso que eu quero dizer, você pode levar o evangelho, não só, né, para os judeus, abre aspas, não, para os da fé, vamos dizer assim, para os domésticos da fé, mas você pode impactar a sociedade, compreendendo que todas as pessoas, e aqui se a gente pudesse entender isso como gentios, né, pessoas que estão aí não conhecem a graça multiforme de Deus, elas também são destinatárias desse amor. Mas como que esse amor vai chegar até elas? É o que Paulo está dizendo aqui, ele vai mostrar para a gente que Deus pode fazer muito mais além do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, mas nós temos que desejar isso, porque a última parte do versículo, às vezes as pessoas não prestam muita atenção, segundo o seu poder que opera em nós. Ele está disponível para você nesse momento agora. O amor de Deus, ele está disponível para que você possa expandir isso e para que Deus possa fazer coisas extraordinárias através da sua vida, entendendo que o mundo pode sim ser um canal de bondade. E quanto mais você fizer, mesmo que você ache que a sua atitude de fé, sua atitude de amor, sua atitude de bondade prática, ela não tem um efeito, ou não tem importância, por exemplo, de um presidente da República falando no canal nacional de televisão, ela tem sim um impacto, ela vai gerar consequências como nós vimos nesse vídeo. Então, eu estou querendo, na verdade, assim, o Hernani é idealista. Posso ser idealista? Sim, eu posso acreditar no mundo melhor, mas eu acredito numa teologia prática, como a gente tem batido aqui várias vezes. Eu acredito na missão integral do cristão, e aí sim, eu não consegui ainda ser dissuadido dessas visões que eu tenho. Então, quero dizer para você desses entendimentos que eu tenho. Então, assim, a convicção que eu tenho é essa, a convicção muito forte que Paulo tinha é justamente que ele sabia a identidade dele. Saber para que você está no mundo é muito importante, porque às vezes a pessoa está batendo biela, como fala, e tentando achar aí um caminho para seguir, não sabe para onde vai, não sabe por que está vivendo. E aqui Paulo, a gente percebe que Deus deu a ele o ministério da graça, e aí ele enfrentou tantas e tantas dificuldades que para ele levar açoitada, 39 açoites de judeus, né, 5 vezes, e tantas outras, 4 naufrágios, como nós já vimos aqui também, passar por dificuldades, jejuns forçados, né? Situações de prisão, tudo isso ficava em segundo plano porque ele entendeu para que ele veio. E nós precisamos compreender desse apóstolo, falando nesse pequeno capítulo 3, que Deus nos chama para fazermos a diferença no mundo, e que a par daquela questão histórica que ele falava, esse versículo específico, né, do trabalho extraordinário de Deus, para unir judeus e gentios, que naquela época era muito complicado isso, e ele estava falando isso para a igreja de Éfeso, alguns anos depois que ele já tinha visitado a igreja, nós já estudamos, ele havia ficado 3 anos lá e havia tido um ministério muito profícuo, a ponto de as pessoas se levantarem lá com ele, porque ele estava tirando ali o comércio dos deuses, né, que eles vendiam ali, da deusa Ártemis ou Diana. Isso não fazia nenhuma diferença para ele, porque quanto mais isso acontecia, mais Paulo ficava feliz de estar realizando um trabalho para Deus. Então, não se incomode se você tem resistência onde você está, na sua realidade, nas suas dificuldades, nas suas limitações. Deus vai trabalhar e vai realizar muito mais do que você pede ou pensa, segundo o seu poder que opera em nós. Então, vamos fazer o seguinte, vamos deixar de que Deus age em nós e que a nossa vivência ela seja pautada por uma esperança de que Deus pode abrir portas, Deus pode transformar estruturas, a política, o direito, sei o que é que você pense a respeito, mas que isso não pode depender, por exemplo, de como o outro, eu não vou fazer uma atitude porque o outro lá não vai gostar, o outro vai achar que eu estou meio querendo, né, fazer alguma coisa, algum interesse. Não! Faça uma ação gratuita, coloque no seu coração hoje uma ação gratuita que você vai fazer para alguém, sem esperar nada em troca. Pessoas às vezes que não vão poder te dar nada. Aproveita e faça uma boa atitude e pensa um pouquinho sobre essa questão do vídeo, pensa sobre essa questão de Efésios 3:20, pensa sobre a questão do que a gente refletiu hoje, porque isso, independente do que as pessoas pensem, do que as pessoas achem, das críticas que venham, que não são poucas e você sabe disso,
você continua expandindo e trazendo o reino de Deus para a terra. Você continua trazendo esse vislumbre. Então é preciso que nós estejamos fortalecidos, meus irmãos, para que a gente possa seguir firme e construir uma igreja, eu, você, cada um de nós, uma igreja forte e uma igreja que vê a multiforme graça de Deus, como fala aqui o texto. Então, é multiforme, não tem forma, não tem uma regra. Deus vai agir, fazer você agir das maneiras mais espetaculares possível, mas de qualquer maneira compreenda que você é esse ministro, tão ministro quanto o Paulo foi aqui pelo dom da graça de Deus. Se eu pudesse mudar aqui, por exemplo, né? Cada um de nós falasse, eu sou aqui a irmã Alzira, eu sou a Alzira, e desse evangelho me tornei ministra pelo dom da graça de Deus, a mim concedida pela operação do seu poder. Você pode colocar o seu nome nesse versículo 7 e entender que você faz parte disso. Então, a Bíblia, ela é justamente essa regra de fé, conduta, amor, estímulo, paz, sabedoria, fortalecimento que a gente precisa ter e seguir firmes. Então, e essa mensagem que eu queria passar a você, espero que você tenha compreendido e que você também tenha essas expressões de bondade, porque quando você sabe para que você veio, para que você tem esse relacionamento com Deus e o que Ele espera de você, eu tenho certeza que você já sabe, saber a identidade, sua identidade, já está na frente de muitas e muitas pessoas que estão aí se perdendo porque não sabem o que fazem, não sabem porque estão aqui, porque estão vivendo. E é maravilhoso saber que Deus nos criou para termos um relacionamento diário, constante, de amor com Ele, e que todas as dificuldades que a gente vivenciar, elas não são nada perto daquilo que Deus nos dá e tem reservado para nós naquele dia que há de vir. Amém? Então é isso. Deus nos abençoe.